Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o nosso estudo bíblico de congregação. No capítulo 26, iremos iniciar no parágrafo 9 e iremos até o parágrafo número 17. Então, pegue o seu livro e vamos juntos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Como sempre digo, para mim é um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos, prepararmos e que assim possamos dar bons comentários em nossa reunião, edificando a nossa fé de nossos irmãos e principalmente louvando o nosso Deus Jeová. Nesse estudo nós estaremos ainda no capítulo 26, que tem o tema Nenhum de vocês morrerá. No entanto, daremos início no parágrafo 9, que tem o subtítulo Violentamente sacudidos pela tempestade. E vamos considerar do parágrafo 9 até o parágrafo 17. Somente lembrando, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu like, para que assim o YouTube ele possa disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas. Então pegue o seu livro ou o seu telefone e vamos juntos agora fazer a leitura e preparar o nosso estudo. Iniciando leitura 9 e 10. Dequinido, o capitão do navio planejava seguir viagem em direção ao oeste, mas Lucas, uma tempestade ocular, relata: o vento não nos permitia continuar naquela direção. Ao se afastar do continente, o navio se desviou da corrente costeira e um forte vento contrário vindo do norte o empurrou na direção sul. Talvez muito rápido. Assim como a ilha de Chipre havia anteriormente protegido o navio costeiro contra os ventos desfavoráveis, dessa vez a ilha de Creta fez o mesmo. Depois que o navio passou pelo promontório de Salmone, no extremo leste de Creta, as coisas melhoraram um pouco. Por quê? O navio havia chegado a sotavento da ilha, lado contrário àquele de onde sopra o vento, ou sua parte sul, e por isso estava protegido de ventos fortes. Imagine o alívio que as pessoas a bordo devem ter sentido, pelo menos por um tempo. Mas, enquanto o navio continuasse no mar, a tripulação tinha motivos para se preocupar, pois o inverno estava chegando. Lucas relata com exatidão: costeando Creta com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Mesmo protegido pela terra firme, não era fácil controlar o navio, mas finalmente eles encontraram um ancoradouro em uma pequena baía, provavelmente na região logo antes de a costa seguir em direção ao norte. Quanto tempo ficaram ali? Lucas diz que foi bastante tempo, mas o calendário não estava a favor deles. Em setembro ou outubro, navegar era mais perigoso. Pergunta do parágrafo 9 e 10. Que dificuldades surgiram nas proximidades de Creta? Então eles passaram por enormes dificuldades, onde ventos contrários os impedia de prosseguir e os empurrava, fazendo com que a embarcação ficasse em situação perigosa. Mas quando chegaram no sotavento da ilha, eles conseguiram contornar essa situação, dando alívio aos tripulantes. E quando chegaram em bons portos, eles conseguiram um ancoradouro e resolveram momentaneamente a situação. Leitura do 11. Alguns passageiros podem ter pedido a opinião de Paulo por causa da experiência que ele tinha em navegar pelo Mediterrâneo. Ele recomendou que o navio não seguisse viagem, caso contrário, haveria danos e grandes perdas, talvez até mesmo a perda de vidas. Mas o piloto e o dono do navio queriam prosseguir viagem, possivelmente achando que era urgente encontrar um lugar mais seguro. Eles convenceram Júlio e a maioria achava que era preciso tentar chegar a Fênix, um porto que estava um pouco mais adiante na costa. Esse porto talvez fosse um lugar maior e melhor para passar o inverno. Assim, quando uma suave, porém enganosa brisa vinda do sul soprou, o navio partiu. Então a pergunta: que sugestão Paulo deu aos que estavam no navio com ele, mas que decisão foi tomada? Então ele aconselhou que não seguissem viagem, pois todos corriam risco de vida. Mas o oficial preferiu ouvir o piloto e a tripulação e seguiu viagem, com o objetivo de chegar a Fênix e ali passarem o inverno. Leitura do 12.
Então surgiu outro problema, um vento violento vindo do nordeste. Por um tempo, eles encontraram proteção atrás de uma pequena ilha chamada Cauda, a uns 65 quilômetros de Bons Portos. Mas o navio ainda corria o perigo de ser levado para o sul até se chocar contra os bancos de areia perto da África. Desesperados para evitar isso, os marinheiros içaram o bote que o navio estava rebocando. Isso exigiu um grande esforço, pois é provável que o bote estivesse cheio de água. Então eles lutaram para reforçar o casco do navio, amarrando-o com cordas ou correntes para que as pranchas de madeira não se desprendessem. Daí, eles arriaram os aparelhos, a vela grande ou talvez o escordame, e fizeram de tudo para manter o navio contra o vento e passar pela tempestade. Imagine como essa situação deve ter sido amedrontadora. Mesmo todos esses esforços não foram suficientes, pois o navio continuou sendo violentamente sacudido pela tempestade. No terceiro dia, eles lançaram ao mar a amarração do navio, provavelmente para recuperar a flutuabilidade. Então, a pergunta do parágrafo 12: que perigos o navio enfrentou depois de deixar Creta e como a tripulação tentou evitar um desastre? Então surgiu novamente um vento violento que empurravam eles para os bancos de areia, podendo assim se chocar nas proximidades da África. Então, tentando evitar um desastre, eles encheram os botes, amarraram os cascos do navio com cordas e arriaram as madeiras e as velas, tentando assim manter o navio contra o vento. Leitura do parágrafo 13. O pavor deve ter tomado conta do navio, mas Paulo e seus companheiros estavam confiantes, pois o Senhor havia anteriormente garantido a Paulo que ele daria testemunho em Roma. Um anjo confirmaria essa promessa mais tarde. Mas, durante 2 semanas, noite e dia, a tempestade não parou. Por causa da contínua chuva e das densas nuvens que cobriu o sol e as estrelas, o piloto não tinha como saber a localização do navio ou a direção em que estava indo. Até uma refeição teria sido algo fora de cogitação. Como alguém poderia pensar em comer em vista do frio, da chuva, dos enjoos e do medo? Pergunta: qual deve ter sido a situação a bordo do navio de Paulo durante a tempestade? Então, provavelmente o medo tomou conta, pois o risco de vida era iminente. Mas Paulo estava confiante que eles passariam por essa situação, pois o Deus havia garantido que lhe daria testemunho em Roma. Leitura do 14 e 15. Paulo ficou de pé no meio deles. Ele mencionou o aviso que dera antes, não como que dizendo, eu avisei, mas para mostrar que aqueles acontecimentos provavam que valia a pena dar atenção às suas palavras. Daí ele disse, eu os incentivo agora a ter coragem, pois nenhum de vocês morrerá, apenas o navio se perderá. Essas palavras devem ter animado muitas pessoas ali. Paulo também deve ter ficado muito feliz por Jeová ter lhe dado essa mensagem de esperança para partilhar com as pessoas. É vital nos lembrarmos de que Jeová se importa com a vida de cada ser humano. Todas as pessoas são importantes para ele. O apóstolo Pedro escreveu: Jeová não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Como é urgente, então, que nos esforcemos a partilhar a mensagem de esperança da parte de Jeová com o máximo número de pessoas possível. Vidas preciosas estão em jogo. Paulo, sem dúvida, tinha dado testemunho a muitas pessoas no navio sobre a esperança na promessa que Deus fez. Agora, com a grande possibilidade de um naufrágio, Paulo podia lhes oferecer um forte motivo para terem esperança de um livramento mais imediato. Ele disse: na noite passada apareceu ao meu lado um anjo do Deus a quem pertenço. Ele disse: não tenha medo, Paulo. Você tem de comparecer perante César. Além disso, Deus lhe concedeu a vida de todos os que navegam com você. Paulo os exortou. Portanto, homens, tenham coragem, pois eu acredito em Deus que acontecerá exatamente assim como me foi dito. No entanto, devemos ser lançados em uma ilha. Pergunta parte A. Ao falar com as pessoas que estavam no navio com ele, por que Paulo mencionou o aviso que lhes havia dado antes? Então, para mostrar que aqueles acontecimentos provavam que valia a pena dar atenção às suas palavras, e lhes deu uma palavra de esperança. Eu os incentivo agora a ter coragem,
pois nenhum de vocês morrerá, apenas o navio se perderá. Parte B. O que podemos aprender da mensagem de esperança em que Paulo transmitiu àquelas pessoas? Aprendemos que Jeová se preocupa com todos e que nós precisamos sempre divulgar a mensagem de salvação. Subtítulo: Todos chegaram à terra sãos e salvos. 16 e 17. Depois de 2 semanas aterrorizantes, durante as quais o navio foi empurrado pelo vento uns 870 quilômetros, os marinheiros começaram a suspeitar que o navio estava se aproximando de terra firme. Talvez por terem ouvido o som de ondas quebrando na costa. Da popa, eles lançaram âncoras ao mar para impedir que o navio ficasse à deriva e manter a proa em direção à terra firme, caso tivesse condições de encalhar o navio na praia. Nesse momento, eles tentaram fugir do navio, mas foram impedidos pelos soldados quando Paulo disse: a menos que esses homens permaneçam no navio, vocês não poderão ser salvos. Com o navio agora um pouco mais estável, Paulo aconselhou a todos que se alimentassem, garantindo-lhes mais uma vez que sobreviveriam. Então, Paulo deu graças a Deus diante de todos eles. Ao fazer essa oração de agradecimento, Paulo estabeleceu um exemplo para Lucas, Aristarco e aos cristãos de hoje. Será que suas orações públicas são fonte de encorajamento e consolo para outros? Depois da oração de Paulo, todos tomaram coragem e também começaram a se alimentar. Daí deixaram o navio ainda mais leve por lançar ao mar a carga, permitindo que o cacho do navio não ficasse tão fundo dentro da água ao se aproximar da praia. Quando amanheceu, a tripulação cortou as âncoras, soltou os remos do leme que ficavam na polpa e inçou o traquete, pequena vela na frente da embarcação, para que fosse mais fácil manobrar o navio enquanto os marinheiros tentassem fazê-lo encalhar perto da praia. Ao fazerem isso, a frente do navio ficou presa, talvez um banco de areia ou na lama. E a popa começou a se despedaçar por causa da força violenta das ondas. Alguns soldados queriam matar os prisioneiros para que não escapassem, mas Júlio os impediu. Ele incentivou todos a nadar ou boiar em direção à praia. O que Paulo havia predito se cumpriu. Todas as 276 pessoas a bordo sobreviveram. De fato, todos chegaram à terra sãos e salvos. Mas onde eles estavam? Então a pergunta do 16 e 17, parte A. Em que situação Paulo orou e qual foi o resultado de ele ter feito isso? Então Paulo orou depois que os ventos ficou mais calmo, no momento que eles estavam se alimentando, pois Paulo os aconselhou a fazer isso, para que eles pudessem estar fortes, para que pudessem enfrentar o que estava por vir. A parte B, como se cumpriu a predição que Paulo tinha feito? Então as madeiras do barco começou a se desprender por causa das fortes ondas e todos começaram a nadar ou boiar em direção à praia. E todos, os 276 que estavam a bordo, sobreviveram. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo. Um estudo muito interessante, mas também fácil, de compreender e com certeza nos ajuda a dar bons comentários. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.